Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Quem achou, se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus, se assim você puder fazer. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, eu gostaria de estar separando essa reflexão em 5 tópicos, em 5 pontos, onde nós vamos estar caminhando versículo por versículo para que nós possamos compreender a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que se manifestou trazendo salvação e nos ensinando para que nós possamos abandonar os nossos pecados e servir a Deus. Quando nós olhamos para esses versículos, fica claro que o assunto desse versículo é a graça de Deus manifesta a nós. Esse versículo ele não precisa de nenhuma habilidade para que nós possamos entender que tem um assunto central aqui. E o assunto central é esse: Deus buscando alcançar o perdido e transformar a sua vida. Quando nós olhamos para esses versículos, nós temos logo de cara, ou salta aos nossos olhos, uma realidade muito clara, que diz respeito àquilo que Deus faz para alcançar os pecadores e fazer desses pecadores salvos que vivam para a sua glória. Quando nós vamos falar sobre esse texto, nós precisamos ser claros, objetivos e práticos. E esse texto, como eu de antemão disse aos irmãos, ele tem 5 pontos centrais. O primeiro ponto desse texto está no versículo 11, quando Paulo está escrevendo a Tito instruções que são pastorais. Essa é uma epístola chamada de epístola pastoral. Ele está instruindo Tito, que está em Creta, para cumprir uma missão, que é nomear presbíteros e estruturar a igreja em Creta. Ele tem essa missão, Tito tem essa missão, e Paulo está instruindo Tito. Aqui, depois de um tempo, ele deixou Tito em Creta, e agora ele está escrevendo a Tito, dizendo: Tito, por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem a minha obra, a igreja do Senhor. E agora ele está instruindo, aqui no capítulo 2, aquilo que deve ser o teor da pregação de Tito. Deve ser a essência da pregação de Tito.
E ele está trazendo aqui também que essa é a única esperança da pregação, da obra. Não podemos ancorar a nossa obra, a nossa pregação, não podemos ancorar o nosso trabalho em outra expectativa, senão a graça de Deus se manifestar, trazer a salvação e pessoas virem a Cristo e passarem a viver uma vida que glorifica a Ele, abandonando todo tipo de pecado. O versículo de número 11 vai nos dizer: a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, separando nesse item, nesse ponto, em dois, dizendo que a graça de Deus. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? O que é graça? Os catecismos, desde a era da Reforma Protestante, ele vem nos explicando e trazendo para nós, de forma simples e objetiva, o que é a graça de Deus. Embora os filósofos não gostem dessa expressão, e no campo filosófico alguns venham de tentar desconstruir essa realidade, graça de Deus é favor imerecido. Favor imerecido. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. É algo que você não fez por merecer. Você não tem mérito nenhum para isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ponto. Quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E quando nós olhamos para a realidade de que a graça de Deus é algo que nós não merecemos, nós precisamos compreender da seguinte forma: se eu chamar Ziel para capinar a minha chácarazinha na Bucana e falar: Ziel, vai lá e capina para mim lá. Eu só pedi ele para capinar. E ele foi lá e capinou. E então, depois de capinar, ele volta para mim e fala: pastor, agora eu vim receber. Eu estou aqui porque eu capinei e eu quero receber. Mas eu posso virar para o Ziel e falar: Ziel, mas eu não falei que ia te pagar nada. Eu só falei para você capinar. Eu só te dei Só teve uma consequência. Eu só falei para você: vai lá e capina. Agora, é diferente se eu deixa de... Isso eu estaria sem nenhum compromisso com o Ziel. Eu não estaria dando nenhum tipo de retribuição àquilo que ele foi fazer. Mas se eu chamasse o Ziel e falasse: Ziel, capina, porque depois que você capinar, eu vou te dar R$100. Eu devia alguma coisa a Ziel. E quando ele terminasse de capinar, eu teria que prontamente pagá-lo. Mas nós conversamos e eu disse a respeito da minha realidade, que precisava de uma capina, e Ziel decidiu ir lá capinar. E então, depois de capinar, o que seria favor? Mesmo sem ter combinado, mesmo sem ter prometido nada, mesmo sem ter falado que iria dar, eu chegaria para o Ziel e falaria: Ziel, toma aqui, R$100. Seria um favor imerecido, não seria um combinado. E assim a graça de Deus se manifestando. Deus não devia nenhum favor a nós. Ele não tinha que pagar nada. E por isso que é graça, por isso que a salvação é graça. Ele não tinha que pagar. O Augusto Nicodemos, ele conta uma história muito boa, eu acho que uma das melhores ilustrações sobre graça. Já assisti quando foi ao vivo, depois assisti de novo, e hoje eu peguei de novo lá essa partezinha para assistir. Ele conta que ele estava em Pernambuco, interior, fazendo uma obra de evangelização. E ali, uma cidade perto de muitas canavieiras, ele, entre aquelas casas, teve uma moradia e ficava naquelas casas, em uma daquelas casas. E aí, o pessoal dali trabalhava com capina, eram rurais. Ele foi dormir, evangelizava, dormia e tal, até que, certa noite, ele começou a escutar um barulho. E aí ele acordou
foi lá para procurar, e na hora que ele acendeu a luz, o barulho cessou, não tinha mais barulho, não tinha mais nada. Ele voltou a dormir. Na outra noite, a mesma coisa, ele dormindo, um barulho mexeu, ele foi lá, nada. Na terceira noite ele já tentou ficar mais atento e não se mexer muito quando escutar o barulho para tentar identificar o que era. E aí ele escutou de novo o barulho. E aí ele percebeu que era algo roendo. Ele percebeu então que era algo da espécie de um roedor. E ele foi quietinho, quando acendeu a luz parou, não tinha nada, não tinha sinal. Até que, em uma noite, ele percebeu que estava roendo não só na cozinha, mas tinha passado para a parte onde estavam os livros dele também. Aí começou roendo os livros dele, e ele, no outro dia, percebeu que tinha sinais do roedor. E aí ele, então, falou, não, tem que acabar com isso. E aí ele foi e ficou vigiando para ver se pegava no pulo, não pegou. Então, no outro dia, depois de virar a noite, ele foi na cidade e comprou uma ratoeira. Foi na feira, comprou uma ratoeira e levou. Só pode ser um rato. Ele foi lá, pegou a ratoeira, botou um queijo, preparou a ratoeira e o ratinho, então, veio, comeu o queijo, foi embora. A ratoeira desarmou, não aconteceu nada com o bichinho, não tinha nada lá. Não tinha queijo, a ratoeira estava desarmada e o bichinho foi embora. Então ele ficou encabulado com aquilo e começou a conversar com os homens. Rapaz, o que está acontecendo? Aí eles falaram assim, não adianta. Esse é uma espécie de um camundongozinho miudinho. Ratoeiras grandes para ratos normais não pega. Tem que ser uma ratoeira específica, pequena. Aproximadamente do tamanho de uma caixa de fósforo. Então, o Augusto Nicodemos foi lá, comprou a ratoeira específica, preparou a ratoeira, deixou lá e tira e queda. Pegou um pequeno camundongo. O camundongo bateu, pá! E na hora que ele escutou o barulho, na mesma hora, ele falou, ufa! Ele já acordou, já levantou, já acendeu a luz e na hora que ele olha, tá lá. O camundongozinho preso pela sua patinha de trás. E ele então fala, miserável, te peguei. Eu fiz tantos planos para esse momento. Eu fiz tantos planos, eu imaginei esse momento por tantas noites. Já tinha ido pro coração. Eu já estava revoltado, eu estava esperando por esse momento de agora, se você tivesse vivo, eu ia te torturar. Agora chegou a minha vez. Você roeu meu livro, roeu meu alimento, você tirou meu sono, você me deixou encabulado, você me deixou zangado e agora eu vou te vingar. E na hora que ele pega e traz para a altura do olho, olhando para aquele camundongozinho, e ele simplesmente desiste de executar todos os seus planos. E ele pega, tira aquele camundongo da ratoeira e joga aquele camundongo pro quintal, para ele ir embora. Por tudo que o camundongo fez com ele, por tudo que o camundongo representou ali, sendo o bichinho rebelde, que incomodava, que estava ali afrontando, que estava sendo inimigo dele, ele disse que aquele camundongo merecia o quê? Morrer. Mas a graça de Nicodemos se manifestou aquele camundongo quando ele tira aquele camundongo e solta. Não dando a ele o que ele merecia. E mais do que isso, dando a ele o que ele não merecia, dando muito além do que ele merecia. Outra ilustração que nos mostra muito clara a manifestação da graça de Deus e o que é graça de Deus. Eu vou usar ali a dupla dinâmica. Vitor e Miguel. Vitor está ali conversando com Miguel. Em algum ponto, Vitor, lendo Calvino, tem um posicionamento. E Miguel olha para ele e fala assim, não, eu não concordo com isso não. Eu discordo de você, cara. Eu não estou concordando com isso não. Eles começam um embate, Vitão vai lá e, pum, dá um murro no olho de Miguel. São amigos, andam juntos, mas discordaram ali. E pum, dá um murro no olho de Miguel, ficou roxo. O olho de Miguel ficou roxo. E Miguel respirou fundo. Pensou de novo. E o que Vitor merecia em troca de ter dado um soco no olho do Miguel? Era o quê? De volta um murro, um soco. Que Miguel revidasse.
O Miguel, ele não revida ao Vitor. Ele olha para o Vitor e mesmo sabendo que Vitor merecia a explosão da sua ira e do mesma forma revidar e devolver ele aquele soco, o Miguel não revida. E mais do que isso, o Miguel bate no ombro do Vitor, olha no fundo dos olhos do Vitor e fala: Vitor, vamos lá na praça que eu quero te pagar um sorvete. É exatamente assim que se manifesta a graça de Deus. Além de Deus não nos dar a medida que nós merecíamos, de condenação eterna, de receber o peso da sua ira, Deus nos oferece a eternidade no céu, nos dando aquilo que nós não merecemos. Ele deixa de nos dar o que nós merecíamos e então ele faz o caminho contrário, nos dá aquilo que nós não merecíamos. E eu quero enfatizar isso. Eu e você, se dependêssemos de nós não iríamos, porque nós não merecemos. É graça, é manifestação de graça. É a graça manifesta. A graça de Deus se manifestou. E é exatamente entrando nesse segundo ponto, a manifestação da graça de Deus. E a expressão máxima dela é Deus olhando para a natureza humana e dizendo: eles merecem a minha ira. E então, olhando para a natureza humana, ele diz: eu vou enviar Cristo. E então ele envia Cristo e se manifesta a graça de Deus a nós pecadores. A graça de Deus não vai se manifestar. A graça de Deus não está se manifestando. A graça de Deus já se manifestou. E a expressão da manifestação da graça de Deus é Cristo Jesus, a sua vida, a sua obra, como ele andou entre nós, ele indo para o Calvário, ele ficando 3 dias no seio da morte, ele ressuscitando ao 3º dia, ele ascendendo aos céus e ele prometendo que vai voltar para buscar a sua igreja. Aqui está a manifestação da graça de Deus. O que você está esperando? É porque Deus ainda vai atrair meu coração. A graça de Deus ainda vai se manifestar. A graça de Deus se manifestou, está escrito no versículo 11. A graça de Deus se manifestou. Nós vemos o que é graça, então nós vimos o que é graça, nós vimos que ela já se manifestou em Cristo Jesus. E ela agora, o texto está nos dizendo que ela traz salvação a todos os homens. Segundo ponto, trazendo salvação a todos os homens. Eu divido mais uma vez em 2 essa frase. Trazendo salvação. Observe que a graça de Deus não se manifestou para te enriquecer. A graça de Deus não se manifestou para te fazer um cara popular. A graça de Deus não se manifestou para fazer você bem-sucedido. A graça de Deus não se manifestou para que, então, agora você tivesse o carro do ano, a casa do ano, a melhor formação acadêmica, a melhor família e vivesse uma vida isenta de problemas, de lutas, de provações. Está dizendo, a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? O quê? Salvação. Muitos estão em busca da graça de Deus como se fosse um elemento mágico, um pozinho da vitória. Eu vou a Cristo porque eu sei, não estou bem na parada, deixa eu ir lá para ele me dar um levante. Quem sabe ele muda aí, prospera os meus negócios. Deixa eu ir a Cristo porque quem sabe ele faz as minhas vacas darem mais leite. Não, deixa eu ir a Cristo porque quem sabe ele pode resolver um problema aqui da minha casa e então me prosperar. Cristo e o Evangelho resolve sim os problemas. E o primeiro problema que o Evangelho vem para resolver é o problema da sua inimizade contra Deus. Por que um homem, ele é um potencial que fere a sua esposa, que não cuida bem dos seus filhos? Porque ele é inimigo de Deus. A graça de Deus se manifesta, alcança o coração dele, salva ele. E então ele passa a ser, eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, alguém que não faz mais aquilo. Mas a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação,
E aí a segunda divisão dessa frase, trazendo salvação a todos os homens. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Todo mundo que morre está salvo? Responde para mim com sinceridade. Não. Nós passamos aí. Hoje o Brasil está em choque, né? Olhando aí a morte de uma cantora muito querida, renomada. Todo mundo em choque, olhando para a morte dela. Agora, se a Marília Mendonça não entendeu a maravilhosa graça do Senhor Jesus, não se rendeu a essa graça e não viveu uma vida para glorificar a Deus, ela foi salva? Ah, pastor, mas você tem que entender que é salvação individual. O ladrão na cruz, no último momento, teve oportunidade. Sim, não estou tirando essa realidade. Eu estou dizendo para aqueles que têm oportunidade e não se decidem ao lado de Cristo, não se rendem, eles estão indesculpáveis. Eles não são mais ladrão na cruz. Eles são Zaqueu na árvore. Você precisa entender que na faceta do evangelho pregado tem o ladrão da cruz e tem o Zaqueu na árvore. Tem o desce depressa e venha me seguir. E tem o ladrão na cruz. Não tinha outra opção. Mas você hoje que está ouvindo o evangelho agora, você não é o ladrão na cruz. Você é Zaqueu na árvore. E a graça de Deus está dizendo, desce depressa. Você não está pendurado na cruz, você está em cima da árvore. Você não está sem opção. Da cruz para o túmulo. Você tem a opção de descer da árvore e seguir Jesus. E deixa eu te dizer, é melhor do que estar na cruz, estar na beira, no leito da morte, e não ter mais nenhuma opção. É melhor estar na árvore do que na cruz. Deixa eu dizer para você, nesse momento, a salvação precisa de mostrar efeitos na vida prática. A salvação precisa mostrar efeitos na vida prática. Nem todo mundo que morre, nem todos os homens que morrem vão ser salvos. Todos os homens aqui significa todos os tipos, todas as raças, povos, em todas as línguas, em todas as nações. A salvação vai se manifestar no Brasil, na Inglaterra, na China, no Japão, em Aracaju, em São Fidélis, em todo lugar, a todo tipo de homem, para todas as raças, povos, línguas e nações, a graça de Deus se manifestou. Cristo veio para salvar dentre todos os povos os seus eleitos. Nós interpretamos esse texto, irmãos, equivocadamente, querendo dizer, olha, na teologia universalista, os universalistas dizem, olha, todos vão ser salvos, está aqui no texto, todos. Uma péssima interpretação bíblica. A salvação se manifestou a todos, dentre a humanidade, em toda a humanidade, trazendo salvação àqueles que Deus chamou. Ouvi uma colocação muito joia hoje, e foi exatamente o sogro do Augusto Nicodemos que fazia essa ilustração, ensinando o Augusto Nicodemos a respeito de prática ministerial e pregação evangelística. E aí ele falava assim, imagina uma avenida e uma grande porta, um portal grandão. Portal grandão, e em cima desse portal está escrito, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Uma grande avenida, passa muita gente. Aí vem o primeiro, olha de longe e fala, ih, não, larga isso. Isso é coisa de igreja, eu não estou fora disso, eu não quero saber disso não, deixa eu tocar minha vida. O outro passa então e dá uma olhada, fala assim, sei não, acho que não sou eu não. Acho que não sou eu não, larga isso, estou fora. Aí vem mais um e olha, e vem se aproximando e fala, rapaz, está falando de mim. Sou eu. Ele está me chamando. Sou eu, esse que está cansado, sobrecarregado, então ele entra. Ele entra e satisfeito porque recebeu um convite e ele se aproxima e entra daquela porta e passa do lado de dentro. E quando ele passa do lado de dentro,
ele olha para a parte de trás da porta e no lado de fora estava escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E no lado de dentro está escrito: só vem a mim aquele que o Pai me der. E então ele, olhando para a porta, ele se prostra e reconhece: eu só vim porque o Senhor me trouxe. Eu sou um miserável pecador, mas o Senhor me trouxe. Obrigado por o Senhor ter me trazido, me atraído. Jesus, quando ele pregou o Evangelho, nem todos se renderam a ele. Jesus pregou para os pescadores e os pescadores largaram tudo e o seguiram. Mas Jesus pregou para uma multidão, dizendo: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E um por um da multidão foi deixando de seguir Jesus, abandonando, conversando entre os dentes. Não é para mim, larga isso, estou fora. Para mim ia ser diferente. E foram saindo. O apóstolo Paulo vai dizer que tem aqueles que Deus entregou aos seus prazeres para a sua própria condenação. Você vai pregar o evangelho e não vai significar nada para ele. Eu oro para que nessa noite você não faça parte desse grupo, mas faça parte daquele grupo que Jesus, tendo-os chamado, eles deixaram as redes e passaram a o seguir. E o texto segue nos dizendo que essa graça que se manifestou, que trouxe salvação, que atraiu dentro de todos os povos, tribos, línguas e nações, os salvos, e salvou, ela ensina. E ela ensina duas coisas. Olhe comigo agora, volte seus olhos comigo no versículo 12. Está dizendo: e ela nos ensina, a graça se manifestou, ela nos salvou e ela nos ensina duas coisas. Primeiro, a abandonar os nossos pecados. A graça de Deus nos ensina a abandonar os nossos pecados. Está escrito aqui, descrito em impiedade, paixões mundanas, que nós abandonemos isso, a impiedade, as paixões mundanas, os pecados. Primeira coisa que a graça ensina é abandonar os pecados no processo de santificação. Abandone o pecado. E a segunda coisa que a graça nos ensina é viver para a glória de Deus. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Então a graça de Deus, na sua pedagogia, no seu ensino, ela nos ensina a abandonarmos os pecados. Mas e aí? Eu abandonei o pecado, agora eu sou neutro. Eu estou aqui, mas estou tranquilo. Eu não peco, mas eu não quero dar um passo além disso. A graça de Deus não te libertou para que você viva para você mesmo. E fique aí estagnado, parado, como uma estátua. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para a sua vida e te ensinando a abandonar, a se despir do velho homem. E o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez, quando escreve 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eis que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você agora morreu para a sua velha vida. O batismo, que é a inauguração da vida cristã pública diante da igreja, da sociedade, de Deus e do inferno, diz isso. Você morreu para o velho homem e surge uma nova criatura, um novo homem lavado, remido. Você precisa entender que a vida cristã exige que você abandone velhas práticas e pratique coisas novas. E a graça de Deus, ela vai nos capacitar para isso. Ela nos capacita para isso. Porque Paulo vai terminar essa parte da perícope, que no versículo 14, dizendo o seguinte, que a graça se manifestou, Deus salvou, para abandonarmos as práticas velhas, os nossos pecados. Nós temos algumas listas desses pecados nas próprias escritas paulinas.
inveja, prostituição, ganância. Dentre outras, ele vai nos dizer que a graça se manifesta tirando esses pecados de nós e nos dando agora uma direção para praticarmos. E ele encerra dizendo: um povo todo seu, zeloso de boas obras. Essas boas obras aqui, irmãos, não é ajudar os pobres não, tá? Tem muita gente que olha para as escritas bíblicas e acham que boas obras, e Lutero, Calvino, os reformadores tiveram muita dificuldade para interpretar e ensinar isso de forma objetiva na sua geração. Na igreja que estava saindo e se rompendo com as boas obras para a salvação. E eles estavam buscando a interpretação bíblica que levasse a compreensão de salvação para as boas obras, e não boas obras para a salvação. Boas obras não é só dar uma cesta básica, isso também é prática cristã. Dar uma cesta básica, contribuir para os alimentos na igreja, na arrecadação, ajudar o necessitado, dar uma roupa. Isso é. Mas boas obras é tudo aquilo que você faz que glorifica a Deus. Boas obras é trabalhar com honestidade. Boas obras é você partilhar de respeito, partilhar de colaboração com aqueles que necessitam não só de alimento, mas de oração. Boas obras é você viver uma vida toda para a glória de Deus. O sapateiro perguntou na segunda-feira, depois de ouvir a pregação de Charles Spurgeon se converter: Charles Spurgeon, o que eu faço para viver uma vida que glorifica a Deus? E aí talvez ele esperasse do Charles Spurgeon: olha, deixe de ser um engraxate e vai evangelizar. Vai pregar o evangelho. E Charles Spurgeon responde para aquele engraxate o seguinte: engraxe o seu sapato da melhor forma que você conseguir e cobre um preço justo pelo seu serviço. E então você estará glorificando a Deus. O evangelho prático, irmãos, é você viver, é você andar, é onde você vai, é você ir na padaria, é você fazendo o seu serviço do seu dia a dia, com o coração cheio de gratidão e entendendo que o que você está fazendo deve remeter glória ao Criador. Além de te libertar das suas mazelas, dos seus pecados, Ele te dá a oportunidade de agora, a graça te ensina agora a você viver uma vida diante de Deus zelosa de boas obras. Mas, pontualmente e propositalmente, eu pulei para terminar nesse ponto. A graça de Deus também se manifesta para nos trazer esperança. No mundo sem esperança, no mundo inconstante, no mundo triste, no mundo amargurado, no mundo desesperançoso, no mundo inquieto, no mundo trágico, no mundo decaído, onde nós vemos avançar dia após dia as astúcias de Satanás para tentar destruir a igreja e a família. Nesse mundo, nós temos a maravilhosa graça do Senhor manifesta para nos dar esperança. Agora, a esperança que a graça de Deus nos traz não é uma esperança para aqui e para agora. Aqui e agora, a graça de Deus nos encoraja. Mas a esperança, a verdadeira expectativa que a graça de Deus produz no nosso coração está no versículo de número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. A graça de Deus se manifestou, mas agora o que vai se manifestar a nós é a majestosa glória de Deus em Cristo Jesus, quando Ele vier nas nuvens para buscar um povo
todo seu, exclusivo seu. Um povo que se rendeu à graça, um povo que abandonou os seus pecados, porque a graça nos ensinou a abandonar os nossos pecados, um povo que vive para a glória, um povo cheio de esperança. Esse povo está olhando para o alto e aguardando ansiosamente a manifestação da glória de Cristo, que vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Essa é a graça de Deus que eu vos anuncio nessa noite. Anuncio para que você se renda a ela nessa noite. Anuncio para que você persevere nela nessa noite. Anuncio para que você venha buscar ser zeloso. A graça de Deus não se manifestou para você na eternidade. A graça de Deus se manifestou, te salvou, mas você está aqui. Você deve viver uma vida zelosa de boas obras, se dedicando, buscando ser um filho melhor, zeloso, dedicado, buscando ser um pai melhor, zeloso e dedicado, buscando ser uma mãe zelosa, uma esposa zelosa, um cidadão que zela enquanto um cristão em cumprir aquilo que Cristo nos ensina, de viver aqui, com os pés fincados aqui, influenciando. E aí você deve buscar isso. Se inserir na sociedade, não se isolar da sociedade, buscar da melhor maneira ser participativo onde você está com o Evangelho. Por isso nós devemos orar, irmãos, nessa noite, pedindo, Senhor, a graça do Senhor na minha vida, que ela possa me encorajar, me orientar. Nós precisamos orar nessa noite para que corações aqui nessa noite se abram, se rendam. Eu gosto muito de dizer, o Pai está chamando aqueles que são seus, por maravilhosa e irresistível graça. Volte-se para Ele, renda-se a Ele, submeta-se a Ele. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você nessa noite. Não espere, repito, não espere ser o ladrão na cruz. Se coloque como Zaqueu na árvore e ouça o som da graça te chamando. Venha, renda-se.